Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson Ribeiro, professor do Instituto Federal Goiano Campus Morrinhos, e nessa segunda aula a gente vai ver sobre o teste de Tukey, de forma prática, como forma de resolução de exercícios, certo? Então vamos lá? Bom, na aula anterior nós vimos esse exemplo, que era quatro variedades de milho, não é isso? E essas quatro variedades de milho, elas iam ser testadas entre si para saber, né, qual a maior produtividade nesse caso. E, portanto, a primeira parte da aula, da primeira aula que a gente viu, nós vimos que ao fazer a análise de variância, a resposta da análise de variância nossa foi o seguinte, né? Está aqui a nossa análise de variância, só para a gente lembrar. Então, a resposta foi que o nosso F calculado, encontrado lá, que era de 7,80, ele era maior que o nosso F tabelado, então rejeitava a hipótese inicial. Que hipótese inicial era essa? A hipótese inicial era que todas as variedades eram iguais. Então, se rejeitou essa hipótese, a gente percebeu, né, a gente consegue concluir que essas variedades elas não são iguais, ou seja, existem pelo menos uma dessas variedades que difere das demais. Esse foi o finalzinho da aula passada, né? Então, para quem ainda não assistiu a aula passada, talvez seja interessante voltar lá e dar uma olhadinha na aula passada para se inteirar um pouco mais do assunto. Bom, na aula de hoje nós vamos continuar com essa resolução, mas agora nós vamos aplicar um teste bem famoso, né, principalmente nas pesquisas brasileiras, que é o teste de Tukey. Então, o que é que esse teste de Tukey faz? Ele é um teste de comparação de média. Ele vai comparar aquelas médias 2 a 2 para a gente saber se há diferença estatística ou não entre essas médias, ok? Então, passo a passo, o que a gente vai fazer primeiro? Então, seguindo o nosso exercício, né? Para eu aplicar o teste de Tukey, eu preciso de duas informações muito importantes aqui. A primeira informação que eu preciso é sobre esse quadrinho do resumo do experimento aqui. Por quê? Porque nesse quadro ele encontra principalmente os valores de cada um dos tratamentos, ou seja, das variedades que a gente está trabalhando, mas tem também aqui ó, os valores das médias de cada um dos tratamentos. Então quer dizer que a gente vai usar essas médias? Sim, nós vamos usar essas médias aqui. Se eu não tivesse essas médias, o que eu ia ter que fazer? Eu teria que somar cada um, né, das repetições do meu tratamento, pegar o total deles e dividir pelo número de repetições que eu tenho. Então, aí eu ia obter essas médias. Né? Então, eu teria que fazer isso para cada um. Como nós já temos isso pronto aqui, nós não vamos precisar de calcular, certo? Uma outra informação muito importante que a gente tem também vai ser com relação ao quadro da nova. Nós vamos precisar das informações que estão nesse quadro, tá? Principalmente com relação às informações do resíduo. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver quando a gente vai utilizar isso, certo? Seguindo a nossa ideia, para eu fazer um teste, toda vez que a gente for aplicar qualquer teste, a gente precisa primeiramente lançar a hipótese. Então a gente precisa de fazer o lançamento da hipótese também aqui no teste de Tukey. O lançamento da hipótese do teste de Tukey ele é bem simples e ele se baseia principalmente como? Bom, a hipótese inicial, ou aquela que a gente chama de H0, vai ser sempre considerando médias 2 a 2, porque é assim que o teste de Tukey é aplicado. Ele sempre é aplicado considerando duas médias. Então, na verdade, a gente vai ver que a gente vai fazer contraste entre duas médias e aí a gente vai comparar essas duas médias, certo? Então, como a ideia inicial sempre do lançamento de hipótese, a gente leva sempre o pressuposto que não há nada de diferente, ou seja, essas médias são iguais. Então, a hipótese inicial, o H0, vou ditar que as médias são iguais. E a hipótese alternativa, aí sim eu vou falar que elas são diferentes. Uma vez que elas não são iguais, significa que elas são diferentes, certo? Seguindo esse passo, né, eu preciso também fazer o cálculo da diferença mínima significativa do Tukey. Tá? Esse cálculo da diferença mínima significativa do Tukey ele é dado por uma fórmula específica, que é essa que vocês estão vendo aí. Então, essa fórmulazinha ela leva em consideração o quê? Ela leva em consideração o valor do quadrado médio do resíduo, daqui a pouquinho a gente vai ver como que a gente vai aplicar isso, e também no valor da repetição. E tem um Q aqui, que é um camarada diferente, né? Vamos falar assim, uma parte diferente da fórmula que a gente ainda não conhece. Esse Q, o que ele é?
Ele é o valor tabelado da amplitude total estudentizada. O que significa isso? Bom, ele é obtido por uma tabela. E nessa tabela, para eu chegar lá nessa tabela e verificar qual é o valor de quê, eu preciso de duas informações importantes. A primeira informação que eu vou precisar é sobre esse I aqui, ó, que vocês estão vendo lá, certo? Esse I, ele significa, né, ou a ideia dele é de ser o número de níveis do fator em estudo. Nesse caso, o número de níveis de fator em estudo que a gente tem são o número de tratamentos. Então, para esse experimento, eu devo, né, olhar, então, colocar aqui no valor de I o valor 4, porque eu tenho 4 tratamentos, ou 4 variedades. A segunda porção, que é o N2, ele está relacionado ao grau de liberdade do resíduo. Esse grau de liberdade do resíduo, a gente tem essa informação também. O valor aqui que é o quê? 16. Então, se a gente seguir a nossa formulazinha aí do valor de Q, de obtenção do valor de Q. Ah, desculpa, eu esqueci de falar também, né? Nessa formulazinha tem o valor do alfa lá. Se a gente observar bem, nós temos um valor de alfa aqui, ó, esqueci de falar, que é o nível de significância do experimento. Normalmente, nos testes de Tuque, a gente pode aplicar ele a 1% ou a 5%, tá certo? Quando eu quero ser mais rigoroso, eu uso o teste a 1%. Quando eu quero ser um pouco menos rigoroso, eu uso o teste a 5%. Ah, e quando é que eu escolho? Como que eu escolho isso? Bom, isso aí vai da sua experiência enquanto pesquisador, enquanto, né, fazendo determinadas pesquisas nas áreas. As áreas, normalmente, elas têm esses níveis de significância muito bem pré-estabelecidos, ok? Então, seguindo a nossa ideia, o nosso Q, então, ele vai ser, né, relacionado com o número de tratamentos, como a gente viu, e o grau de liberdade do resíduo. Como o número de tratamentos, nós temos que é 4. Então, nós vamos colocar o 4 aqui, né? Como havia falado. E o número de grau de liberdade do resíduo, a gente já viu que é 16. Então, deixa eu fazer minha setinha aqui, que não ficou muito boa. 16. E para o nível de significância, o alfa nosso aqui, nós vamos usar um alfa de 5%. Tá? Feito isso, qual que é o próximo passo? Ir na tabela do teste de Turing e ver quanto que esse valor corresponde. Então, de acordo com as informações que a gente viu, né, anteriormente, nós vimos que o nosso número de tratamentos é igual a 4. Então, nós temos o 4 aqui. Né? Sempre vou olhar aqui nessa linha aqui, o 4. Né? Desculpa, nessa coluna aqui, o 4. E na linha, eu vou olhar o grau de liberdade do resíduo, que para aquele experimento foi 16. Se a gente cruzar essas duas informações, então, eu vou chegar exatamente nesse valor aqui, ó, de 4,05, correto? Lembre-se, nós estamos aplicando esse teste a 5% de probabilidade. Se fosse aplicar ele a 1% de probabilidade, a tabela seria outra, ok? Agora que a gente sabe que o nosso valor de Q foi de 4,05, a gente pode dar continuidade nos nossos cálculos. Mas ainda a nossa fórmulazinha ali falta duas porções. A primeira delas é o quadrado médio do resíduo. Né? Esse quadrado médio do resíduo, a gente tem ele facilmente aqui no quadro da nova. Ele vale 7, correto? Está aqui. Bom, uma outra parte que falta é com relação à repetição. Essa repetição, ela é muito fácil da gente obter ela. Basta eu vir cá no nosso quadrinho e contar quantas repetições nós tivemos. Nós tivemos 5 repetições, não é isso? Então, cada um dos tratamentos foi aplicado a 5 repetições. Então, nosso R é igual a 5. De posse de todas essas informações, eu posso simplesmente substituir esses valores. Ou seja, o Q que vale 4,05, o QMRES que vale 7 e o R que vale 5. A partir disso aí, se a gente fizer o cálculo, lembrando sempre, pessoal, que muita gente erra aqui. Primeiro eu tenho que extrair a raiz para depois fazer nessa divisão aqui da expressão. E depois é que eu multiplico com o final do 4,05. Então, quando eu fizer isso tudo, eu vou achar o valor de 2,14. Quem que representa, então, esse 2,14? Ela é a minha DMS, ou seja, a minha diferença mínima significativa. Esse valor ele é o limite até onde eu posso considerar que dois tratamentos são iguais ou a partir dele que são diferentes, que nós vamos ver no próximo passo agora. Bom, agora que a gente já sabe que a nossa DMS vale 2,14, a gente parte para a terceira parte do nosso cálculo, que é a
classificação das médias. Nós precisamos de classificar essas médias em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Se a gente observar lá no nosso quadrinho de resumo, a média maior que nós temos é a média D. Ela vale 31, então nós vamos começar por ela. Tá? Em seguida, vem a média B, que vale 27. Seguindo a média C, que vale 26, desculpa. E por fim, a média A, que é igual a 23. Uma vez que nós classificamos essas médias, agora a gente pode aplicar os contrastes a partir dela. Classificar as médias nada mais é do que facilitar a nossa aplicação dos contrastes. Não é um passo obrigatório, mas se você não faz a classificação das médias, dificilmente você consegue visualizar a diferença entre os tratamentos. Então, sempre recomendo fazer essa classificação. Agora, uma vez que as médias foram classificadas, a gente vai fazer os contrastes 2 a 2. Então, o primeiro contraste que a gente vai fazer vai ser entre a média D e a média B. Então, se a gente fazer esse contraste, que é a média D menos a média B, o que eu vou ter? Eu vou ter que a média D vale 31, a média B vale 27. Se eu fizer essa continha, 31 menos 27, eu vou encontrar o valor que é 4. E 4, ele é maior do que a minha diferença mínima significativa lá de 2,14. Como ela é maior do que a minha diferença mínima significativa, ou seja, minha DMS, eu concluo, então, que eu vou rejeitar a hipótese, tá certo? Se ele fosse menor, eu não rejeitava a hipótese, mas como ele é maior, eu rejeito a hipótese inicial. A hipótese inicial que falava que essas médias são iguais. Se eu rejeito a hipótese inicial que são iguais, então eu concluo que essas médias são diferentes. Para eu mostrar que essas médias são diferentes, eu coloco, então, um valor de A na frente da média D e um B na frente da média B. Esse B aqui, lógico, que foi só uma coincidência, né? Mas dizendo o seguinte, que essas médias elas são diferentes, tá certo? Somente para classificar isso, tá? Eu poderia continuar com os contrastes aqui e fazer o contraste, por exemplo, os contrastes entre a média D e a média C e entre a média D e a média A. Mas por que eu não preciso fazer? Ora, se a B, que já está mais próxima de D, né, porque ela vale 27, já está mais próxima de D, e já deu diferente, é lógico que a média C e a média A, que estão mais longe um pouquinho, também vão ser diferentes. Então, nesse caso, é meio que chovendo molhado ficar fazendo esses contrastes aqui, tá? A gente já passa, né? A gente já passa para o próximo ponto aqui, que é o B, né? A gente já começa com o B aqui e vai fazer o contraste a partir do B. Então, fazendo o contraste a partir da média B, eu vou contrastar, então, a média B com a média C. E se eu fizer esse contraste de 27 e 26, né? Então, quando eu fizer 27 menos 26, a estimativa do contraste vai dar igual a quanto? 1. E 1 é menor do que a minha diferença mínima significativa, que é 2,14. Se ela é menor, eu não rejeito a hipótese. E não rejeitar a hipótese, eu estou afirmando que elas são estatisticamente iguais. Para afirmar que elas são estatisticamente iguais, eu coloco um B aqui na frente, dizendo, olha, a média B e a média C elas são iguais, tá certo? A média B e a média D são diferentes, mas a média B e a média C são iguais. Eu continuo meus contrastes. Agora eu vou fazer a média B em relação à média A. A média B em relação à média A, note, a média B deu 27, a média A é 23, 27 menos 23, a estimativa do contraste vai ser igual a 4. E com a estimativa de contraste igual a 4, ele é maior do que a minha DMS, que é a diferença mínima significativa, e aí eu rejeito a hipótese. Rejeitando a hipótese, eu consigo concluir, então, que a média B ela é diferente da média A. E para isso eu coloco uma letra C aqui, né, indicando que ela é diferente, correto? O próximo contraste que eu preciso fazer é entre a média C e a média A. Então, entre a média C e a média A, a diferença vai dar 3, e essa estimativa do contraste ela ainda continua sendo maior do que a minha diferença mínima significativa. Se ela é maior do que a minha diferença mínima significativa, significa que a média C também é diferente da média A. Ora, se a média C não fosse diferente da média A, para indicar que as duas fossem iguais, eu teria que colocar um Czinho aqui, ó, bem no lugar aqui, indicando que ela também seria igual à média A, né? A média C e a média A são iguais.
Mas como não foi, né, estatisticamente igual, ou seja, a estimativa do contraste deu maior do que uma diferença mínima significativa, então a gente para por aqui, tá? Bom, então feito isso, o próximo passo é fazer a conclusão. Então, pessoal, como conclusão do nosso teste de Tukey, né, a gente vai perceber o seguinte: os tratamentos que possuem mesma letra, eles são estatisticamente iguais entre si. Os tratamentos que possuem letras diferentes são diferentes entre si. Então, seguindo essa ideia, os tratamentos B e C, a gente pode afirmar que eles são estatisticamente iguais. E os tratamentos D, o tratamento D difere de B e C, e o tratamento A também difere, né? Tanto que ele difere de D, mas também difere de B e C, ok? Então, como resposta a esses tratamentos, o que a gente fala então, né? A gente conclui que as médias seguidas de mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. É muito importante a gente colocar o nível de significância e também o teste que a gente usou, tá? Existem outros testes que podem ser utilizados para comparações de médias e nem sempre eles dão os mesmos resultados, né? Uma outra inferência que a gente pode fazer também a respeito desse resultado é que, como o experimento tinha a ver com produtividade, quanto maior a produtividade, melhor. Então, nesse caso, eu posso afirmar que a média, né, do tratamento D foi o que deu o melhor desempenho e, portanto, neste caso, ele é o melhor, né? Em contrapartida, o tratamento A, ele não teve um desempenho tão bom assim, tá certo? Uma outra coisa importante é que o tratamento D ele é melhor e somente ele é o melhor, né? Os tratamentos B e C são os intermediários. O Tukey, ele costuma dar umas respostas, às vezes assim, que a média D e a média B foram as melhores, por exemplo. Vocês vão ver em outros exemplos que isso pode acontecer. Mas nesse caso, a média dela foi melhor sozinha, tá certo? Mas poderia ter dois ali melhores, por exemplo, ok? Uma terceira coisa que a gente pode observar também é que nem sempre o maior é o melhor. Neste caso, o maior for o melhor, mas pode acontecer se eu estiver trabalhando, por exemplo, com mortalidade, né? Algum tratamento que possa provocar, por exemplo, mortalidade de peixes. Então, aí o tratamento D não seria tão bom assim, né? O tratamento A talvez seria o mais indicado por ter menor mortalidade, tá? Então, tomar cuidado com isso. E nem sempre quem tem A também é o melhor. Essas letras aí, elas são simplesmente dispostas para nos informar a diferença entre os tratamentos, ok? Então, pessoal, essa seria a parte prática do nosso teste de Tukey, uma resolução prática. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode nos escrever, ok? Um abraço e muito obrigado.